poder foi-me dado, poder no céu e na terra, e de anunciai o Evangelho aos povos que a noite encerra. Segui o trilho dos homens, pregai a boa mensagem, andai de leve e alegres, sem muita carga e bagagem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o temem. Viva para sempre o vosso coração. Assim diz o salmista no Salmo 22, versículo 26. Com essa palavra, saúdo a todos, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para o culto ao nosso Deus, que também aqueles que sofrem, que padecem fome e sede, possam fartar-se, como diz aqui. E que também nós aqui em conjunto possamos louvar ao nosso Deus, para também entregar a Ele o nosso coração. Um abençoado culto a todos. Convido a iniciarmos cantando o hino Agradecemos-te, Jesus,
porque por nós sofreste a amarga cruz. Lembrando o tempo da paixão. Convido a tomar assento. Agradecemos-te, Jesus, por nos sofreste a amarga cruz. Teu sangue foste derramado somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queiras sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora aqui, na que esperamos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. É em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós aqui nos reunimos e realizamos esse culto. E assim também lembramos as pessoas que neste mundo todo passam por sofrimentos, assim como nosso Senhor passou na cruz. E eu convido a este momento lembrarmos aqueles que sofrem no mundo. Inclinamos a cabeça e meditemos. Lembramos, Senhor, as pessoas que sofrem com a violência da guerra. Pessoas que tiveram seu lar destruído, que sofreram violência sexual, sequestro, que tiveram seus corpos feridos. Aqueles que foram abandonados. Lembramos, Senhor, as vítimas da fome e sede, que são impedidas pelos seus governantes de ter acesso aos recursos necessários para serem saciados. Lembramos os milhares de caminhões carregados de alimentos na faixa de Gaza, que são impedidos de chegar àqueles que nesta hora precisam. Lembramos os que sofrem as consequências climáticas. Especialmente no nosso país, lembramos os agricultores que perderam suas lavouras, que não têm os recursos necessários para pagar os seus investimentos. Aqueles que sofrem com as enchentes e enxurradas. Lembramos, Senhor, todos aqueles que padecem de medo diante da constante insegurança em que vivemos neste mundo. Por isso nós pedimos, tem piedade de nós quando cantamos pelas dores deste mundo.
as dores deste mundo, ó Senhor. Imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Em meio às dores do mundo, confessamos também os nossos pecados, a nossa parte em meio a esses sofrimentos. Convido a colocar-se em pé. Senhor, confessamos a nossa falta de engajamento nas causas sociais que buscam superar os sofrimentos e injustiças. Confessamos a nossa falta de capacidade de suportar, tolerar os outros com suas fraquezas e imperfeições. Temos dificuldades de conviver de forma pacífica e amorosa com aqueles que são diferentes de nós. Temos medo do sofrimento, da morte e do mal. Tudo isso são sinais da nossa falta de fé e confiança na nova aliança que tu fizeste por meio do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós pedimos perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Na certeza do perdão de Deus, continuem vivendo na paz e na confiança do nosso Deus. Por isso, nós podemos cantar glória a Deus, ao Deus que nos dá o perdão e alívio. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Ó Jesus, tu sofreste as dores deste mundo na própria pele. Experimentaste o que tem de pior na maldade humana. Tudo sofreste para nos resgatar, pois entraste nesse mundo para nos transportar para o reino do teu amor, que nos proporciona esperança e força para lutar. Em meio às aflições e lutas do mundo, tu nos recomendas: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa confiança nós pedimos que a tua palavra nos conceda a tua força e o teu Espírito nos conduza pelo caminho da nova vida. Por Jesus Cristo. Amém.
Convido a comunidade a tomar assento. Vamos ouvir a leitura indicada para hoje da carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Quem acompanha na Bíblia da igreja, é página 164 na Bíblia da igreja. Romanos 4, 13 a 25. Assim diz a palavra: não foi intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo faz a comparação da confiança que Abraão teve na promessa que Deus lhe fez quando ele iria ter um filho. Ele diz: nós também temos uma promessa do perdão e a promessa da ressurreição. E estamos na mesma condição de Abraão. Se cremos, seremos salvos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus. Cantemos: ó bem cego, eu andei, preparando-nos para ouvir a pregação de hoje. Ó bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Bem ouvia falar desta graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi
que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas, a justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegra em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegra em sua luz. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de Marcos, o capítulo 8, os versículos 31 a 38. Podem dizer a página, por favor? Página 39, 49 do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 38. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Querida comunidade, aqui nesse texto nós temos um clássico da paixão de Jesus. Um texto típico da Quaresma, que fala do sofrimento de Jesus e também do sofrimento dos seus seguidores. Sofrimento de Jesus e também o sofrimento dos seguidores. Esse texto, para o nosso tempo,
Qualquer um que pensar um pouquinho, qualquer um que olhar ao seu redor, nas pessoas que convive, que conhece, vai perceber que esse texto aqui é um tremendo desafio. Afinal de contas, quem quer perder a sua vida? Quem quer perder a sua vida? Vocês querem? Quem quer negar a sua vida? Como o texto aqui diz. A gente poderia trocar por um sinônimo, gastar a sua vida pelo Evangelho. Investir totalmente a sua vida no Evangelho. Num tempo de hoje que a gente vê que o lema de vida das pessoas, cada vez mais, de nós, nosso lema é longevidade, não é verdade? Mas não só longevidade, também vida boa, vida tranquila, vida na paz. Quem quer se incomodar com os outros? Se incomodar com as coisas? Cada vez mais a gente quer estar tranquilo, não é verdade? Essa semana ainda escutei uma entrevista com uma influencer aí, uma pessoa do YouTube que tem influenciado muitas pessoas, nem vou citar aqui o nome para mais gente não assistir ainda, mas aí foi perguntado a ela, você quer ter filhos? É mais ou menos assim, uns 30 e poucos anos, perto dos 40, você não vai ter filhos? Eu não quero ter filhos. E ela disse bem sinceramente, eu quero cuidar da minha vida, eu quero viajar, eu quero fazer tantas coisas ainda na minha vida, e eu sei que se eu tiver um filho, eu vou ter que me dedicar a ele, então eu não quero. Nada contra, gente, cada um escolhe sua vida, seus caminhos, e tem N razões. Mas isso é um típico exemplo do nosso tempo, onde a gente quer pensar em nós. Não vou me preocupar com os outros, com as pessoas. Não quero compromisso, eu quero cuidar de mim. E aí vem a proposta de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, perca a sua vida, e aí vai encontrá-la. Como entender isso? Como viver Quaresma, onde o foco da mensagem é a cruz? Como contextualizar isso para os dias de hoje, onde a gente foge do sofrimento? A gente não quer nem pensar sobre o sofrimento. E se a gente olhar o texto, vocês podem olhar ali no versículo 34 e 35, não tem meio termo. Jesus não oferece dois caminhos. Se alguém descobrir dois caminhos no Evangelho, me mostra, não tem. O que Jesus diz lá? Quem quiser ser meu seguidor, meu discípulo, minha discípula, tome a sua cruz e me siga. Não tem outro caminho. É esse. E quem então perder a sua vida pelo Evangelho vai encontrá-la. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então a pergunta para nós é: como viver Quaresma? Como realmente ser seguidor de Jesus nos dias de hoje? Como entender esse texto que nos é indicado para hoje? Para mim, aqui, a questão desse texto e de tantos outros da paixão de Jesus é o foco. É o foco. Veja bem, se a gente olhar para nós, nós não vamos sair do chão. Nós não vamos conseguir. Ou alguém de vocês acha que consegue, por suas próprias forças? Eu consigo. Eu dou conta. Se a gente olhar para nós e focar em nós, nós não vamos sair do lugar. Se a gente ficar só pensando assim, o que será que eu devo fazer? Como é que será que é? Será que eu estou fazendo certo?
carga começa a ficar tão pesada que o evangelho perde o valor. É ou não é verdade? Se eu começo só a pensar, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que amar mais, eu tenho que ajudar mais, eu tenho que contribuir mais, o que resta do evangelho? Ele se torna uma carga na minha vida. Então, a mudança do foco. Esse texto nos convida a olhar para aquilo que ele começa falando. O que ele começa falando? Sobre o nosso sofrimento? Não, sobre o sofrimento de Cristo. De Jesus por nós. Olhar para o sofrimento de Jesus por nós. Contemplar essa cruz. E aí sim, vem a força para que a gente possa ser um seguidor dele. Basta a gente olhar o exemplo de Abraão, que foi lido aqui no texto bíblico da carta aos Romanos. Se olhar lá a história de Abraão. Abraão tinha 100 anos. Quando veio a promessa de que ele seria pai de muitas nações e de que ele e Sara teriam um filho. E Sara também já era idosa. E Abraão então olha para si e percebe, impossível. Impossível. E aí o texto de Romanos, muito sabiamente, se vocês prestaram atenção, vai dizer, Abraão creu contra a esperança. Essa frase, Abraão creu contra a esperança, não tinha nada para ele esperar dele mesmo, não podia, era humanamente impossível. Mas ele creu contra a esperança, porque ele focou em Deus. Ele focou na promessa de Deus. Ele focou naquilo que Deus estava falando. Ele focou naquilo que Deus já tinha feito por ele e pelos ao redor dele. E foi, e seguiu, e se colocou a caminho. E talvez vocês conhecem a história de Abraão, tem muitas histórias, né? O sacrifício do seu filho Isaque. Tudo isso, se a gente falar, eu tenho que fazer isso, ninguém vai conseguir fazer. Mas quando ele creu em Deus, ele colocou o foco na promessa de Deus, ele foi. Então a quaresma são 40 dias de parada na nossa vida, assim deveria ser. São 40 dias que o calendário da igreja traz um tempo para a gente pensar no deserto. Não só nas aleluias e nas glórias da vida, mas nos desertos da vida. A vida não tem só água, mas ela tem areia. Ela tem desertos. Mas se a gente focar em nós, a gente sempre vai abrir a nossa mala de vítima e dizer, eu não consigo. Eu não posso, eu sou muito fraco. A quaresma nos convida a olhar para o sacrifício de Jesus, para o que ele fez por nós. E é incrível, porque a mensagem de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo tem poder. E essa mensagem da cruz tem poder de nos levantar, de nos tirar do comodismo, de nos fazer caminhar apesar das nossas fraquezas. E como Abraão, que sabia que era impossível para ele, mas ele creu e foi. E ele morreu, provavelmente sem ter noção clara do que Deus estava fazendo na vida dele, mas hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos. Durante a vida é tudo meio misturado, nós não temos certeza o que Deus está fazendo. Mas isso Deus sabe. E um dia, esse testemunho, ele vem. Então eu queria deixar para nós hoje, para nós, quando ouvirmos textos assim, do seguimento a Jesus, nós focarmos nele, no convite, na sua palavra, na sua obra, e nisso meditar. Acorda todos os dias nessa quaresma, também os textos, Castelo Forte, os devocionais, todos trabalham essa questão nessa época. E medita no amor de Jesus por ti.
Se ele foi capaz de entregar a sua vida, quanto mais ele não fará para nos ajudar a crer nisso, para nos colocar no caminho da fé. E um dos sinais, eu me arrisco dizer, talvez cada um teria outra sugestão até, mas um dos sinais que eu vejo no nosso tempo, de uma pessoa que está a caminho, que está no segmento, é o se preocupar com as outras pessoas. Talvez nos tempos passados o discipulado foi diferente. Né? Como a gente sabe a história de Francisco de Assis, que doou todos os seus bens e foi viver lá com os leprosos. Né? Outras pessoas que fizeram outras coisas. Em outros tempos o discipulado era outra coisa. A necessidade era outra. Mas nos dias de hoje é se importar com as pessoas, porque o ser humano cada vez tem menos valor, não é verdade? Olha uma pessoa idosa, se ela não tem ninguém. Quem dá valor? É ou não é? Uma pessoa portadora de deficiência? E a Bíblia quer nos mostrar, a cruz, que o ser humano tem valor. Porque ele é amado por Deus. E um dos sinais do seguimento a Jesus Cristo é se importar com as pessoas. Com o ser humano. Ah, mas então eu tenho que largar tudo e sair por aí ajudando todo mundo? Não é assim. É as pessoas do meu lugar. Do lugar onde eu fui colocado. Do lugar que eu trabalho. Do lugar que eu vivo, da minha casa. Das minhas amizades, da minha parentela, o lugar que me foi destinado. Se importar com essas pessoas. E eu só dou um exemplo, e quem sabe se vocês têm condições de assistir o filme. Um filme que está na Netflix, nós assistimos com a juventude, que se chama Amizades Improváveis. O título lá está em inglês, mas pesquisando Amizades Improváveis, vocês vão encontrar. É de um cuidador, que vai trabalhar com um menino que tem uma deficiência. Olha como ele trabalha com esse menino, como ele cuida. Ele podia ir lá e cuidar, simplesmente fazer sua obrigação. Mas ele vai muito além, ele transforma a vida desse menino. Transforma a vida desse menino. Então é isso, quando o seguimento a Jesus Cristo está na nossa vida, quando a gente contempla a cruz e percebe que nós temos tanto valor, porque Ele morreu por nós, Ele nos ama, Ele nos promete uma vida eterna, a gente começa a tirar os olhos do nosso umbigo. E a poder olhar para as pessoas que Deus nos colocou, nos confiou. E amá-las, e cuidar delas, e perdoá-las, e ir além da obrigação. E além da obrigação. E isso não tem receita pronta. Cada um precisa ver lá na sua vida, no seu dia a dia. Como é que isso acontece? Cada um tem sua cruz, não é verdade? Que só às vezes a pessoa conhece. Cada um tem suas pessoas ao seu redor, que só a pessoa conhece. Cada um precisa orar e pedir a Deus, me mostra. Aonde eu posso ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula que vive do Evangelho e que vive a mensagem da cruz. E para encerrar, eu quero contar a historinha que todos vocês conhecem, com certeza. Ela é bem batida até. Aquela historinha que um camarada distribuiu cruzes. Cada um ganhou uma cruz diferente. Uma era grande, uma era pequena, uma era de madeira, uma era de plástico. E cada um foi chamado a levar a sua cruz. E uma pessoa ganhou uma cruz muito grande, comprida. E lá foi ele se arrastando pelo caminho, carregando aquela cruz. E aí ele começou a reclamar, mas está muito grande, está demais. Caminhou um trecho e cortou um pedaço. E continuou, mas daí estava ainda muito pesada.
Mais um pedaço ele cortou. E foi até que ficou só com um pedacinho, um toco de cruz. Agora estava leve. E aí, de repente, no caminho, ele vai atravessar um vale. Aquele vale não tinha ponte. Como ele ia atravessar? E aí ele percebeu que aquela cruz ia servir para ele atravessar aquele vale. Mas agora ela era muito pequena. Não conseguia mais atravessar. Essa historinha muito simples, fábula, né? Ela nos mostra que a cruz nos carrega. A cruz de Jesus Cristo nos ampara. Ela nos é dada. O Evangelho diz que a gente recebe o sofrimento do Evangelho, mas ela vai também nos carregar e nos amparar. Jesus Cristo promete, como o pastor ali leu, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos carrega, nos ampara, cuida de nós, nos alimenta na sua ceia, nos dá a sua palavra, e assim Ele nos ampara, para que a gente não reclame da cruz, para que a gente consiga carregar ela, e para a gente perceba no nosso dia quanto ela é útil na vida das outras pessoas. Então que assim a gente viva a quaresma nesse dia. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos abençoar. Amém. Vamos lembrar o que Deus faz por nós, confessando a nossa fé. Com aquilo que dizemos no credo apostólico, convido a ficarmos em pé e juntos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino indicado. Quem quer cantar do amor? Convido a comunidade a tomar assento. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor
a minha vida vejam. Convido a ouvirmos os avisos, convido o presidente Manuel para nos dirigir os avisos. Pergunto se tivemos esta semana aniversariantes. Alguém aniversariou esta semana? Anitta? Parabéns, Anitta. Receba também o cartão doce da comunidade aí. Para adoçar a vida e continue adoçando também a vida de todos que estão em sua volta. Mais alguém? Casamento? Alguém aniversariou de casamento? Não? Manuel? Bom dia a todos. Nosso próximo culto será no dia 2 de março, sábado próximo, às 19 horas, com a ceia do Senhor. Na sexta-feira, dia 1º, a gente tem o Dia Mundial da Oração. Todo ano é realizado em uma das paróquias, e esse ano é na comunidade Progresso, a nossa vizinha aqui, às 19h30. Todos estão convidados para o Dia Mundial da Oração, às 19h30. Plantão para hoje e amanhã, pastor Anderson Wagner, da Paróquia Velha. Na quarta-feira teremos a reunião do presbitério às 19h30. A oferta do último culto somou a importância de R$ 339,40, que se destinou para a própria paróquia e será destinada à formação de liderança em nossa paróquia. A oferta de hoje destina para o sínodo fundo de missão. Ainda temos 3 Castelo Forte à venda ainda, dos que foram encomendados. Se alguém tiver interesse, é R$ 25,00 cada um. Então, seriam esses os avisos. Então, só reforçar que na sexta-feira tem esse Dia Mundial da Oração, não é só para as mulheres, é para todas as pessoas. É um momento de oração, é o Dia Mundial. Então, no mundo todo, na sexta-feira, se convoca, se convida para a oração por um determinado país. E agora vai ser na Palestina, a oração pelas pessoas, especialmente pelas mulheres e crianças na Palestina. Então, fica a motivação para irmos. As mulheres da UAS estão se organizando assim, nós vamos estar aqui, 19 horas, né? Talvez 19h20, seria... Às 6h30. Sim, porque tem um ensaio, né? Isso, 6h30, então, com carro, quem vem de carro, vem aqui, para poder dar carona também para quem eventualmente precisar. Então, 6h30 aqui na igreja, na sexta-feira, para irmos ao Progresso. E quem já pode ir, né, com o seu carro e já vai direto lá, também vai ser bom. Muito bem. Eu pergunto também entre nós, algum motivo a mais de oração? Para ser lembrado na oração? A minha tia Edith Moss. Sim. Sim. Getúlio Queires. Mais alguém? Carlinha. Sim. Cailane. Sim. Mais alguém? Então depois vamos incluir essas pessoas também em nossa oração. E agora convido a também reagirmos àquilo que ouvimos, fazendo a nossa oferta, que hoje vai para o sínodo, para o fundo de missão do sínodo. No sábado nós temos aqui na nossa paróquia a reunião do Conselho Sinodal. O Conselho Sinodal é o que rege aqui as 34 paróquias aqui no Vale do Itajaí, e tem um representante de cada paróquia e pastores que representam, e a reunião é no sábado aqui na nossa comunidade. Então, no sábado de manhã, teremos essa comunidade. O Manuel é o nosso representante do Conselho Sinodal da Igreja. O Conselho decide a região, e essa região tira representantes que decidem a nível de Brasil. Então, Deus abençoe as dádivas, bem como os doadores, e também essa reunião no sábado. Cantemos o hino
Viver com Jesus é cantar enquanto ofertamos. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viveu é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viveu é mostrar seu amor. Convido para a oração. Aqueles que podem, convido a ficar em pé. E assim juntos, oremos. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que estão doentes. Lembramos aqui a Sônia, que se recupera da dengue. Lembramos o Getúlio Queires, que está acamado. Lembramos o Carlinhos e a Kailane. Cada um com a sua dor, com o seu sofrimento. Pedimos que aqueles que estão em sua volta possam ser a tua mão estendida para consolar e aliviar nesta hora. Intercedemos pelas pessoas enlutadas. É sempre tão dolorido quando alguém do nosso meio parte. De forma especial, pedimos pelos familiares de Edith e Mor, que eles também sejam fortalecidos na esperança da ressurreição, na certeza do reencontro na eternidade. Intercedemos pelo país da Palestina, por Israel, por Ucrânia e tantos outros lugares que temos conflitos que geram instabilidade para os que lá vivem e no mundo todo. Intercedemos pelas pessoas vítimas da violência em nosso país, onde tantos são assaltados, roubados, violentados. Que possa ser combatido cada vez mais a violência humana. Intercedemos por esta comunidade, para que cada um que assume a sua cruz, no meio onde vive, possa ser uma fonte de alívio e consolo para os da sua volta. Pedimos, socorre-nos com o teu evangelho, com a tua força, quando assim juntos oramos, pedindo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Invoquemos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. 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 Um bom final de semana a todos e até o nosso próximo encontro.